O Oceano Pacífico parece calmo apenas para quem observa sua superfície. Em algum ponto desse oceano, um grupo de focas nada próximo à superfície. Elas não percebem o que se aproxima. A água permanece imóvel. Então, uma sombra surge das profundezas. O ataque é rápido demais para ser acompanhado pelos olhos. Um corpo rompe a superfície, a água explode em todas as direções e o grupo se desfaz em pânico. Mas o animal que atacou não é o verdadeiro soberano daquele lugar. Porque, poucos minutos depois, o próprio caçador desaparece. Não por causa de um predador maior, mas por causa de uma inteligência superior. Essa é a história do Oceano Pacífico, o maior, mais profundo e mais misterioso ambiente do planeta, onde cada espécie desenvolveu uma maneira diferente de sobreviver e onde os animais mais perigosos nem sempre são os maiores. Sejam bem-vindos ao Pacífico, o Oceano Brutal. Com mais de 160 milhões de quilômetros quadrados, o Pacífico cobre mais de 1/3 da superfície da Terra, uma área maior do que a soma de todos os continentes. Mas a sua verdadeira dimensão só aparece quando olhamos para baixo. Na Fossa das Marianas, o Challenger Deep está a quase 11 mil metros de profundidade. Se o Monte Everest fosse colocado ali, ainda haveria água acima do seu topo. A maior parte desse ambiente permanece inexplorada. A pressão aumenta a cada metro de descida, a temperatura cai, a luz desaparece e no fundo absoluto, criaturas que ainda desafiam nossa compreensão vivem em total anonimato. O Pacífico não é apenas um oceano, é um planeta dentro do planeta. Nas regiões costeiras, os recifes de coral criam cidades vivas, repletas de passagens, esconderijos e territórios disputados. É ali que pequenos peixes se movem entre as anêmonas, protegidos por uma relação que parece impossível à primeira vista. Aqui, todos os peixes palhaços nascem macho, porém essa condição pode mudar ao longo da sua existência. Em cada grupo, existe uma hierarquia determinada pelo tamanho. A maior fêmea ocupa a posição dominante. Abaixo dela está o macho reprodutor. Os demais ocupam posições inferiores. Quando a fêmea desaparece, o macho reprodutor passa por uma transformação fisiológica completa, impulsionada por uma cascata hormonal, e se torna a nova fêmea. O macho seguinte avança na hierarquia e assume o papel reprodutor masculino. Não existe eleição, não existe disputa prolongada. A própria biologia reorganiza o grupo para garantir que a reprodução continue.
e esse grupo vive dentro de uma fortaleza venenosa. A anêmona do mar libera toxinas através dos tentáculos que paralisam qualquer animal que os toque. O peixe-palhaço produz uma camada de muco que bloqueia o sinal químico que ativa essa resposta. Ele existe dentro da arma como se fosse um apartamento protegido. Em troca, limpa a anêmona, remove parasitas e, com seus movimentos coloridos, atrai outros peixes para dentro do alcance dos tentáculos. O que parece uma criatura delicada é parte de uma parceria extremamente eficiente. No Pacífico, a sobrevivência quase nunca depende apenas da força. Às vezes, depende de saber com quem viver. Em outro ponto do Recife, uma criatura observa sem parecer estar ali: o polvo. Sua pele contém células especializadas que controlam cor, padrão e textura em frações de segundos. Ele não apenas muda de cor, reproduz a textura exata de uma rocha coberta de algas, de um fragmento de coral, de areia com sedimento, desaparece diante dos olhos de um predador enquanto está em plena vista. Mas essa camuflagem não serve apenas para fugir. O polvo permanece imóvel até que uma presa se aproxime. Então, seus braços se abrem e cobrem o alvo. Sem ossos, atravessa passagens estreitas demais para qualquer outro predador do mesmo porte. Quando encurralado, libera uma nuvem de tinta que não apenas obscurece a visão, contém substâncias que bloqueiam temporariamente o olfato do atacante, criando segundos preciosos para a fuga. Esse animal possui um DNA único, diferente de todos os outros seres vivos do planeta, aquáticos ou terrestres. As especulações de que o polvo não evoluiu em nosso planeta vêm crescendo entre os entusiastas do assunto. Verdade ou não, ele continua sendo o rei da camuflagem. Nos recifes, porém, a camuflagem não garante segurança absoluta, porque os tubarões também patrulham essas águas. O tubarão branco não é um assassino irracional. Ele seleciona oportunidades. Seu corpo foi projetado para percorrer grandes distâncias, detectar movimentos e atacar com velocidade explosiva. Os olhos ficam posicionados nas laterais da cabeça, conferindo um campo visual que se aproxima de 360 graus, quase sem pontos cegos. Ao redor do focinho, as ampolas de Lorenzini detectam os campos elétricos gerados pelos músculos de qualquer animal vivo. Em águas turvas, onde a visão falha, esse sentido continua funcionando com precisão de radar. Ele observa a presa por baixo, usando a escuridão da água para esconder o próprio corpo. A silhueta de uma foca contra a superfície iluminada pode ser suficiente para iniciar o ataque. O tubarão acelera na vertical. Por uma fração de segundos, o corpo inteiro sai da água e as mandíbulas se fecham. Seus dentes não foram feitos para mastigar, são ferramentas de desmembramento, lâminas que cortam pedaços que serão engolidos inteiros. Em presas menores, a primeira mordida é definitiva. Mas o tubarão branco não domina todos os ambientes. Em certas regiões do Pacífico, ele se torna a presa. A orca combina o tamanho de um grande predador com uma capacidade que nenhum outro predador marinho possui, a chamada inteligência cultural. As técnicas de caça das orcas são aprendidas, não instintivas.
Uma jovem orca observa a mãe durante anos, aprende como cercar uma foca, como separar um golfinho do grupo, como atacar um tubarão sem ser ferida pela mordida. Diferentes populações desenvolveram repertórios completamente distintos. Uma família que aprendeu a encalhar voluntariamente em praias da Patagônia para capturar leões marinhos executa uma manobra que outras famílias do mesmo oceano nunca tentariam, porque ninguém as ensinou. Quando um grupo localiza uma presa no oceano aberto, a caçada tem a estrutura de uma operação coordenada. A matriarca organiza o posicionamento. Uma orca cria distração na superfície, outra sobe das profundezas em trajetória de colisão. O grupo não precisa atacar ao mesmo tempo, precisa apenas controlar o espaço. Quando a presa tenta escapar, encontra outra orca. Quando muda de direção, o caminho já foi fechado. O oceano aberto se transforma em uma armadilha. Orcas já foram documentadas atacando tubarões-baleia, os maiores peixes do planeta, não para consumi-los inteiros, mas para extrair o fígado, um órgão rico em lipídios de alta densidade energética. O restante do corpo, toneladas de biomassa, é abandonado. O mesmo elas fazem com o tubarão branco. Esse comportamento revela uma capacidade cognitiva que vai além de qualquer modelo simples de predação por fome. O tubarão branco recua diante das orcas. Quando uma matriarca está presente, os tubarões abandonam a área, comportamento documentado nas ilhas Farallon, onde a chegada de orcas esvaziou concentrações de tubarões brancos em questão de horas. Esse é o momento em que a hierarquia real do oceano se revela. Mas as orcas não caçam apenas tubarões. Os golfinhos viajam em grupos e se comunicam por sons complexos. Um sistema de chamados individualizados que permite que cada animal reconheça os outros membros do grupo à distância. Saltam, mergulham e mudam de direção com uma agilidade que frustra a maioria dos predadores. Não frustra as orcas. Uma matriarca pode separar um golfinho do grupo e coordenar a perseguição por longos períodos. Algumas populações usam ondas criadas pelo próprio movimento do grupo para desestabilizar presas sobre bancos de gelo ou próximas à superfície. Outras focam nos filhotes, que ainda não possuem força nem velocidade para acompanhar os adultos durante uma fuga prolongada. Uma orca não é apenas um predador poderoso, é o resultado acumulado de uma tradição predatória transmitida por gerações, e esse acúmulo é o que torna o grupo mais perigoso do que qualquer soma de forças individuais. Está curtindo a expedição? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz toda a diferença para nós. Muito abaixo das orcas, longe das águas iluminadas, outro gigante caça sem ser visto. O cachalote é o maior predador dentado do planeta. Mais de 15 metros de comprimento, dentes que podem pesar até 1 quilo cada. Uma capacidade de mergulho que nenhum outro mamífero iguala. Mais de 1000 metros de profundidade em escuridão total, por até 1 hora antes de precisar retornar à superfície. Ali embaixo, a visão deixa de ter função. O cachalote depende do som. Ele emite cliques de intensidade extrema, os sons mais altos produzidos por qualquer animal do planeta, que viajam pela água e retornam quando encontram objetos.
Uma estrutura oleosa no focinho chamada melon recebe e processa esses ecos, construindo um mapa tridimensional do ambiente em tempo real. O cachalote não enxerga sua presa no abismo, ele a escuta com uma precisão que a visão, mesmo que existisse naquelas condições, não poderia oferecer. Sua presa principal é a lula, e por caçar em águas profundas, ele pode se deparar com lulas gigantes, mais de 10 metros de comprimento, tentáculos armados de ventosas dentadas capazes de abrir feridas profundas na pele espessa do cachalote. O confronto acontece em um dos ambientes mais remotos do planeta, sem testemunhas, em condições onde nenhum equipamento humano chegou a tempo de registrá-lo diretamente. O que sabemos vem das marcas que o cachalote traz de volta à superfície. Círculos e linhas de ventosas permanecem na pele como registros permanentes de batalhas travadas no escuro. Quase sempre o cachalote vence. Quase sempre ele volta ao fundo para caçar um jantar maior do que o normal. Em outro registro de profundidade, a tartaruga de pente executa uma das jornadas mais longas documentadas da natureza. Ela existe há mais de 100 milhões de anos, praticamente sem alteração morfológica. Sobreviveu à extinção que eliminou os dinossauros e hoje está criticamente ameaçada, não por predadores naturais, mas por redes de pesca, plástico e pela destruição das praias onde nidifica. Durante a temporada reprodutiva, a fêmea pode percorrer até 3.000 quilômetros de volta à praia onde nasceu. Não a uma praia qualquer, a praia específica onde eclodiu. Esse comportamento, chamado filopatria, é guiado pelo campo magnético da Terra, que a tartaruga usa como bússola durante toda a vida. Ao chegar, ela sobe a areia durante a noite, cava uma toca funda e deposita até 160 ovos. Cobre o ninho, retorna ao mar e, a partir desse momento, a mãe desaparece. Cerca de 60 dias depois, a areia começa a se mover. Os filhotes emergem e fazem a corrida até o mar. Cada segundo conta. Aves, caranguejos e peixes aguardam. A praia precisa ter permanecido disponível. O ninho precisa não ter sido destruído. O filhote precisa alcançar o mar. E depois precisa escapar dos predadores durante anos. Menos de uma em cada 1.000 tartarugas de pente sobrevive até a idade adulta. Essa matemática funcionou por 100 milhões de anos, a abundância de ovos calibrada para compensar a mortalidade massiva dos filhotes. O que a espécie não estava calibrada para enfrentar é a destruição simultânea das praias, a mortalidade por redes e o plástico que bloqueia o sistema digestivo dos animais que confundem sacolas com água viva. A equação que resistiu à extinção dos dinossauros pode não resistir a mais algumas décadas. Em outra camada do mesmo oceano existe um animal que raramente recebe atenção proporcional ao que representa. A manta-raia gigante,
pode ter mais de 7 metros de envergadura. É o maior membro da família das arraias. Mas o que a define não é o tamanho, é o cérebro. A manta-raia tem o maior encéfalo em relação ao peso corporal entre todos os peixes cartilaginosos. Demonstra comportamentos que pesquisadores associam a animais de cognição elevada. Reconhecimento de si mesma diante de espelhos, um indicador de autoconsciência documentado de forma confiável apenas em primatas, cetáceos e corvos, e brincadeiras sem função utilitária aparente. Ela não caça com força, filtra. As duas projeções no focinho direcionam água para a boca aberta durante a natação. O sistema de filtragem das brânquias retém plâncton, krill e pequenos crustáceos. Em pontos de afloramento onde a água fria e rica em nutrientes sobe das profundezas, dezenas de mantas formam espirais de alimentação coletiva que duram horas, cada animal girando em sua própria trajetória helicoidal. Essas concentrações são previsíveis o suficiente para que tubarões-tigre as frequentem como ponto de caça regular. A manta não tem ferrão. Ao contrário das arraias de águas rasas, ela perdeu essa estrutura ao longo da evolução. Sua defesa é o tamanho, a velocidade de fuga e possivelmente a capacidade de reconhecer e evitar situações de risco antes que se tornem confrontos. Um animal que talvez se reconheça em espelhos pode ser capaz de avaliar o perigo de formas que ainda não compreendemos completamente. O Pacífico não poupa nenhum desses animais do que representa a ameaça mais difusa e mais abrangente do oceano. O ruído de embarcações interfere na comunicação e na ecolocalização de cetáceos. Em algumas regiões, o barulho de fundo do submarino aumentou tanto nas últimas décadas que as orcas precisam elevar a frequência dos chamados para se comunicar, alterando um sistema de linguagem que levou gerações para ser desenvolvido. A pesca industrial reduz as populações de presas que sustentam predadores de topo. Um oceano com menos peixes não afeta apenas os pescadores. Afeta cada camada da cadeia acima deles. E o plástico? Invisível na escala de um único objeto descartado, mas acumulado por décadas em correntes oceânicas que funcionam como transportadoras de longa distância. Plástico já foi encontrado no fundo da Fossa das Marianas, a profundidade máxima do oceano, em um ambiente que a humanidade mal explorou, já contém o resíduo da humanidade. Peixes ingerem fragmentos microscópicos, aves marinhas carregam resíduos para dentro dos ninhos e alimentam filhotes com plástico. Os contaminantes avançam pela cadeia alimentar até os maiores predadores. Uma orca que caça na costa do Pacífico carrega no tecido gorduroso concentrações de compostos químicos que demorarão gerações para se dissipar. O Pacífico parece grande demais para ser afetado, mas seu tamanho torna o impacto mais difícil de enxergar, não menor. Um recife destruído pode parecer apenas uma pequena área perdida num oceano de 160 milhões de quilômetros quadrados. Multiplicado por milhares de quilômetros ao longo de décadas, o que parecia pontual se torna sistêmico. A recuperação é lenta, na proporção do tamanho dos animais. Quanto maior o animal, mais tempo leva para crescer, reproduzir e substituir os indivíduos perdidos. Um recife não volta em meses. Uma população de tartarugas ou de orcas não se recompõe rapidamente. O problema é que as pressões não param de crescer enquanto o oceano tenta se recuperar. E ainda assim, o oceano continua.
orca continuará ensinando suas técnicas aos filhotes. O cachalote continuará descendo para o abismo em busca de lulas. O polvo continuará desaparecendo entre as pedras. A tartaruga continuará retornando à praia onde nasceu, guiada por um campo magnético que ela lê com uma precisão que nenhum instrumento humano replicou completamente. E o tubarão continuará patrulhando as águas costeiras, selecionando oportunidades com a frieza de um sistema calibrado por milhões de anos sem interrupção. O que conecta todos esses animais não é o perigo, é o tempo. Cada estratégia que existe aqui é o produto de um filtro tão longo e tão rigoroso que o resultado parece impossível quando visto de fora. Nenhum desses comportamentos surgiu de improviso. Todos passaram pelo mesmo filtro implacável. Funciona ou desaparece. O que permaneceu é exatamente o suficiente para sobreviver nas condições específicas desse oceano específico. O Pacífico não é pacífico. É movimento, fome, disputa, aprendizado e adaptação. É um lugar onde o menor peixe do Recife sobrevive dentro de uma arma venenosa, onde o maior predador dentado do planeta cria um mapa do abismo com sons, e onde a criatura que talvez se reconheça em espelhos filtra o oceano para se alimentar enquanto tubarões tigre esperam nas bordas da espiral. Sob a superfície azul, a natureza não oferece garantias, apenas oportunidades, e cada animal precisa reconhecê-las antes que desapareçam. Se você pudesse escolher um animal para enfrentar no Oceano Pacífico, qual seria? A orca? O tubarão branco? O cachalote? Ou alguma criatura escondida nas profundezas? Escreva sua resposta nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.